Josué capítulo 4, versículo 1. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Nós estamos... When you read in Portuguese, to say he's going to read this verses in English. So to say that he read the first 5. Okay, he read the first 5 verses. Chapter. Chapter 4. Ok. Mais uma etapa, então, foi concluída. Another phase has been concluded. Nós estamos vendo aqui que Israel acabou de atravessar o Rio Jordão. We see here that Israel just finished crossing the Jordan River. Então aqui está, toda a nação terminou de atravessar o Jordão, etapa concluída. So the entire nation of Israel has just crossed the Jordan River. E o que será que eles esperavam da terra prometida? I wonder what they were expecting of the Promised Land. Imagine você atravessando o Rio Jordão. Imagine crossing the Jordan River. Acabou, você atravessou o Rio Jordão e pronto, cheguei na terra que mana leite e mel. And you finally arrived in the honey of the land of milk and honey. O que será que passava pela cabeça deles? What would have been going through in their heads? Eu vou dizer algo que acontece comigo, que eu sempre digo isso que eu vou dizer. Okay, I'll say something that I always say. Quando eu estou lendo quando eu estou lendo a Bíblia, When I'm reading the Bible, eu me imagino mesmo como se estivesse lá, como alguém do povo de Israel. I imagine myself as someone of the children of Israel. Aí o Rio Jordão está abrindo, eu estou passando. The Jordan River is opening and I'm crossing. Eu estou olhando para a terra prometida. I'm looking to the Promised Land. E eu imagino isso mesmo. And I imagine this. E aí eu começo a ficar curioso com o que algumas pessoas pensavam, qual era a reação delas. And I get curious and I wonder what the children of Israel were thinking as they were crossing the river. E eles poderiam pensar, como será a minha vida aqui na terra prometida? And they might have been wondering, what will my life be like in the Promised Land? Será como se fosse férias, gloriosas férias? If it will be like a vacation, Apenas bênçãos e maravilhas? just blessings and wonders. A resposta é não, como nós veremos. The answer will be no. É lugar de bênçãos, It's the place of blessings. é lugar de estar com Deus, It's a place of being with God. mas também há batalhas. But there are also battles. E aqui no versículo 3, In verse 3, Josué recebe a ordem para apanhar 12 pedras. Joshua receives the order to take 12 stones. Ok, então eu estou lá agora. Estou pensando, acabei de atravessar o Rio Jordão, So I'm thinking, I just crossed the Jordan River. vou tomar posse da terra. I'm going to take Tomar posse. possession of the land. E os reis, as pessoas estão com medo, vai ser fácil, talvez uma batalha fácil. Perhaps it will be an easy battle. Quanto mais rápido chegarmos, com efeito surpresa, melhor. The sooner we can get there, the better, as an element of surprise. Esse é o melhor momento para tomar posse da terra. It will be the best moment to take possession of the land. E Josué diz, agora temos que pegar pedras do meio do rio. And Joshua says, and now we have to pick up stones from the river. Não faz sentido nenhum. Does it make sense? Mas é totalmente contraditório com esse momento. It's Contraditório com pegar pedras é muito contraditório a esse momento de atravessar o rio. yeah. It's a Contradiction. Yeah. Sorry. Sim. Ok. Good. Yeah. Yeah. Mas eu vou tentar facilitar, mas por que pegar pedras nesse momento? Why
pick up the stones in that moment. Era o melhor momento para prosseguir e conquistar Jericó, na minha opinião. In my opinion, that was the best moment to take possession of the land. E talvez na opinião de muitos ali. And maybe not in the opinion of... E você sabe que o povo de Israel gostava de questionar as coisas. and we know that the children of Israel like to question. E não eram pedras de qualquer lugar. Eles deveriam pegar pedras do meio do Jordão. But they're not stones from anywhere. They had to be taken from the middle of the Jordan River. Versículo 3. Do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Era de lá. Verse 3, from the place where the priest's feet stood firm. Há como fazer alguns simbolismos aqui, mas nós vamos avançar. We can make some symbols Tipologia. here. Typology, but we'll move on. E no versículo 5, também falamos da Arca da Aliança novamente. In verse 5, it's the ark. Falamos no nosso último estudo que a Arca da Aliança representa Jesus Cristo. In our last study, we talked that the ark of the Lord represents Jesus. Mas já vamos ler agora versículo 6 e versículo 7. Now we'll read verse 6 and 7. Elas, as pedras, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Nós estamos vendo aqui que Deus já está falando do futuro. Versículo 6 diz, no futuro. Here we see that it's speaking of the future. Então, a perspectiva do povo de Israel ali, atravessando o Rio Jordão, poderia ser bastante circunstancial. Talvez bastante focado nas circunstâncias. Eu dei uma mudada. A perspectiva do povo de Israel The perspective of the children of Israel poderia estar focada nas circunstâncias. may have been focused on the circumstances. Mas Deus já estava falando do futuro. But God was already speaking of the future. Ele está dizendo, essas pedras que vocês recolheram vão servir de sinal. God was saying that the stones will be a sign. No futuro, os seus filhos vão perguntar sobre elas. In the future, your children will ask about them. O que significam essas pedras? What do these stones mean to you? E os filhos, as crianças gostam de fazer perguntas. Children like to ask questions. Todos que conhecem a Helena aqui sabem disso. Everyone knows Elena, his daughter. Ela pergunta tudo o tempo todo. She asks about everything. A Vitória às vezes é vítima disso. Victoria sometimes. O que o tempo todo? E ela sempre exige uma explicação. She always demands an explanation. Mas isso é muito bom, isso pode ser usado a favor da obra de Deus. But this is good because it can be used in favor of God's work. Porque as crianças têm essa curiosidade natural. Because children have that natural curiosity. Quando as crianças perguntarem o que significam essas pedras, When the children ask, what do these stones mean to you? respondam, as águas do Jordão foram interrompidas. Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off Diante da arca do Senhor. before the ark of the covenant of the Lord. Então, essas pedras deveriam ser um memorial perpétuo para o povo de Israel. These stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. E memorial, nós precisamos de ter memoriais em nossa vida. We need to have memorials in our life. Você vê que simplesmente esqueceu Deus, tira o foco das circunstâncias e fala da necessidade de o povo ter um memorial perpétuo. Deus, independente da perspectiva do povo de Israel, Deus focou na importância do memorial. Independently of the children of Israel focusing on their circumstances, God was focusing on the memorials. Mas o memorial não era para Josué. But the memorials were not for Joshua. Não era para os sacerdotes. It was not for the priests Não era para os soldados. or for the soldiers. O memorial era sobre a presença de Deus, o poder de Deus. The memorials were about the presence of God and the power of God. Nós temos alguns memoriais importantes. We have some important memorials. Por exemplo, Lucas capítulo 22. In Luke
chapter 22. Nós estamos estudando Lucas aos domingos. On Sunday, we're studying Luke. Acabamos há pouco tempo de passar por Lucas 22. We just recently went through Luke 22. E no versículo 19, nós lemos Jesus dizendo, In Luke 29, we read Jesus saying, Verse 29. verse 29. tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas 22. É 22 de 19. Oh, 19. É. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Façam isto em memória de mim. Do this in remembrance of me. A memória é importante, nesse caso aqui, para nós nunca esquecermos do sacrifício que Jesus fez por nós. To remember is important so that we will never forget the sacrifice that Jesus did for us. Por isso que nós realizamos a ceia do Senhor, This is why we take communion, para ter memória do que Ele fez por nós. to remember what he did for us. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Ok, vamos ler do versículo 8 ao 14. We'll read verses 8 through 14. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Nós estamos vendo no versículo 9, elas estão lá até hoje, as pedras. In verse 9, it says that the stones are there to this day. Alguém pode dizer, alguém foi lá, não achou as pedras, então a Bíblia está errada. Someone might say, someone went there and didn't find the stones, so the Bible was lying. Mas esse até hoje, por óbvio, era o momento que o escritor estava escrevendo. But at the time the writer was writing Joshua, the stones were still there. Ok, continuando 10 ao 14. Verse 10 through 14. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés. E o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar, a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, diante do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar, à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor, rumo à planície de Jericó. Versículo 14. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. No capítulo 3, nós lemos no último estudo, In chapter 3, we saw last Thursday, no versículo 7, in verse 7, Deus disse para Josué, God said to Joseph, Josué? Sim, Joshua, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. This day I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Deus havia prometido que iria engrandecer Josué. Deus havia prometido que iria engrandecer Josué. Now, can you just spell that? E exaltar Josué. You wanted to exalt? Sim, Josué. Mas ele explica a razão. And he explains why. No versículo 7 diz, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. That they may know that as I was with Moses, so I will be with you. Existe uma motivação, uma explicação aqui. That is the reason. E nós vamos repetir que Deus não exalta o ser humano para simplesmente exaltar,
And we know that God doesn't exalt someone simply to exalt them. Nesse contexto, há bem clara a informação da razão que Deus fazia isso. We see here that God has a purpose for doing so. Então, no versículo 14, ele diz: naquele dia o Senhor, versículo 14, exaltou Josué à vista de todo o Israel. And verse 14 says, "On that day the Lord exalted Joshua in the sight of all of Israel." E qual foi a consequência? And what was the result? Eles respeitaram Josué enquanto ele viveu, They feared him, assim como eles tinham respeitado Moisés. as they had feared Moses all the days of his life. No momento de guerra espiritual, In the midst of spiritual war, até mesmo de qualquer guerra, or in the midst of any war, uma das fraquezas do exército, de um líder da guerra, one of the weaknesses of an army, é quando o exército começa a se dividir. when the army begins to divide within itself, Ele perde o respeito pela liderança, and they lose respect for the leadership, eles passam a questionar a liderança, they start questioning the leadership, e isso causa divisão e rebelião, and that causes division and rebellion. e também deserção. Deserted. Oh, and desertion. E aqui é o que não poderia e já tinha acontecido em relação a Moisés. Essas coisas já tinham acontecido em relação a Moisés. And those things had happened with Moses. Mas Deus exaltou Josué para que o povo tivesse confiança na liderança. But God exalted Joshua so that the people would respect him. E assim não houvesse o risco de divisão e rebelião. And so that there would not be the risk of division and rebellion. Vamos ler agora do versículo 15 ao 23, Verses 15 through 23. para acelerarmos para o próximo capítulo. Right up. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carregam a arca da aliança que saiam do Jordão. E Josué lhes ordenou que saíssem. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, José ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, versículo 22, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Nós já falamos aqui sobre a curiosidade das crianças. We already talked about the curiosity of children. E a pergunta aqui foi repetida: And the question that was repeated: o que significam essas pedras? what are these stones? Nós vemos uma atenção especial de Deus We see a special attention from God em relação à memória das crianças, in relation to the memory of children, em relação à memória dos jovens e adolescentes. in relation to the memory of the youth and the teenagers. E isso é uma questão óbvia, And this is obvious porque as crianças de hoje, os adolescentes, os jovens, são a próxima geração. because the youth of today are the next generation. E pensamos, o que as nossas crianças e jovens estão aprendendo hoje? And we ask, what are children and our youth learning today? O que elas estão aprendendo dentro da família? What are they learning within their families? O que elas estão aprendendo no mundo? What are they learning in the world? Quais os tipos de influências que os jovens estão recebendo hoje? What type of influences are the children receiving today? Até mesmo as crianças. Even the children. Podemos também perguntar: quem está ensinando as nossas crianças? We can ask, who is teaching our children? E o que estão ensinando? And what are they teaching? Se as nossas crianças jovens estiverem sendo ensinados pela mídia, If our children or youth are being taught by the media, como filmes, TV show,
through movies and TV shows, livros, books, até mesmo universidades, even the universities, influencers, influencers, todo tipo de influência. every type of influence. O quanto será que essas crianças, esses jovens estão recebendo da palavra de Deus? How much will the children and the youth be receiving from the Bible? O quanto será que eles estão aprendendo sobre Deus? How much will they be learning about God? E aí podemos perguntar, como serão as próximas gerações? And then we can ask, how will the next generations be? Mas, saindo um pouco do foco geral, The general focus. sim, vamos pensar no nosso caso, na nossa família. Let's think about in our case, in our families. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? What are we teaching to our children? Em Provérbios diz, capítulo 22 e versículo 6, In Proverbs 22, verse 6. diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Train up a child in the way he should go. E a pergunta é, qual é esse caminho? And the question is, what is that way? Como é esse caminho? How is that way? Não basta apenas levar a criança à igreja no domingo. It's not enough to take your child to church on Sundays. Coloca a Bíblia debaixo do braço, vamos para a igreja. Put the Bible under their arm and say, let's go to church. Eu não sei como dizer em inglês, mas bate o cartão, agora é ponto eletrônico. Check, clock in. Ok? That clock in, yeah. Olá, filho, cumprimos nosso horário? Okay, child, we fulfilled our time. Estamos livres? We're free. Mais um domingo. One more Sunday down. Este não é o caminho. This is not the way. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Train up the child in the way that he should go. Como é esse caminho? How is that way? Para resumir aqui, To summarize, podemos lembrar do que Jesus disse. we can remember what Jesus said. Eu sou o... I am the way, the truth, and the life. Yeah. Good job. Eu sou o caminho. I am the way. Levar a criança para Jesus. Take your child to Jesus. Isto basta. This is enough. Poderíamos falar muito mais sobre o caminho em que a criança deve andar, que devemos ensinar, We can talk a lot more about how we should teach our children. mas podemos resumir. Vamos ensinar a criança a ter um relacionamento com Jesus Cristo. But to summarize, we can teach them to have a relationship with Jesus. Não religião, Not religion. não religiosidade, Not religiosity. não sistema igreja, Not the system, church system. Jesus Cristo. Jesus Christ. Porque é possível ver que muitos cristãos erram no ensino deste caminho. We can see that a lot of Christians err in this way. Os pais têm tipos de trabalhos na igreja, The parents have different jobs at church. têm algumas posições na igreja, They have different positions in church. e as crianças vão crescendo, And the children grow up within the church. às vezes também ocupando espaços na igreja, Sometimes also taking positions in the church. e os pais não ensinam a criança a andar no caminho em que deve andar, And the parents do not raise up the child in the way that he should go. no caminho de relacionamento. In the way of relationship. E muitas vezes a igreja pode até se parecer para essas pessoas como um clube, And sometimes church can appear as like a club onde é possível ocupar alguns espaços, where you can take up different positions. conseguir algum destaque, Oh. It's not key. It's like a evidência, destaque, like hierarchy. Yeah, positions. E muitas vezes essas crianças não aprendem o caminho em que devem andar Many times the children do not learn the way that they should go, e se tornam religiosas. and they become religious. A consequência disso não é boa. The consequences of this are not good. Elas não foram ensinadas no caminho em que devem andar. They were not trained up in the way they should go. Ok, agora versículo 24. Verse 24. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Ele assim faz para que todos os povos da terra. O poder de Deus não estava limitado ao povo de Israel.
The power of God was not limited to just the children of Israel. Ele era para ser percebido para todos os povos, por todos os povos. It was to be for all of the people. Ok, Josué capítulo 5. Joshua chapter 5. Este capítulo será um pouco mais rápido This chapter will be a little bit quicker. e nós vamos focar mais no final deste capítulo. We're going to focus more on the end of this chapter. Capítulo 5, versículo 1. Verse 1. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Quando eu leio aqui em português, When I read in Portuguese, eu fico esperando a leitura em inglês. I wait for the reading in English. Isso está me dando um delay. So I'm Porque delaying a little bit. eu falo automaticamente, eu espero a pessoa falar inglês. Because I speak and I automatically wait for the person to translate. Enquanto a pessoa está falando, When the person is speaking, eu estou aqui pensando. I'm thinking of something else. E agora eu estou um pouco confuso. Now I'm a little confused. Culpa do Brandon. Sorry, brincadeira. Parecia o melhor momento para atacar novamente, Again, it seemed like the best moment to attack. porque todos os reis estavam desanimados. Because all of the kings had no spirit. Mas nós podemos lembrar aqui o que foi dito em Êxodo, capítulo 23. We can remember what was said in Exodus chapter 23. Nós não vamos ler o texto, We're not going to read você não precisa de ir lá, You don't need to go there. mas existe uma promessa interessante que está sendo cumprida aqui. But there's an interesting promise that is being fulfilled here. Porque em Êxodo 23, versículo 20, In Exodus 23, verse 20, Deus disse para o povo de Israel: God said to the people of Israel, Eu enviarei um anjo adiante de ti. I will send an angel before you. E esse anjo aqui está com letra maiúscula. And the angel here is, the word is capitalized. E você, como um bom aluno, já sabe quem é esse anjo. And as good Bible students, you know who the angel is. E essa promessa diz: para que te guarde o caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. And it says, Behold, I will send an angel before you to keep you in the way and to bring you into the place which I have. Há uma promessa aqui. There's a promise here. E esse anjo, de fato, vai adiante deles. And that angel, for fact, will go before them. E no versículo 27, aqui de Êxodo, que nós estamos lendo, Êxodo 23, In Exodus chapter 23, verse 27, diz: Enviarei o meu terror diante de ti, it says, I will send my fear before you. confundindo a todo o povo onde entrares. I will cause confusion among all the people to whom you come, Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. and will make all your enemies turn their backs to you. E isso está se cumprindo aqui. And that is being fulfilled here. Todos estavam desanimados. It seems like all of them had no spirit in them. Vamos ler agora do versículo 2 ao 9. We'll read verses 2 through 9. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: Faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira for circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal.
Nós estamos vendo que aqui há um tema sobre a circuncisão. Here we see there's a theme with the circumcision. Eu sempre faço uma brincadeira, eu vou fazer de novo, I always make a joke and I'll say it again, mas agora é um pouco sério. but now it's a bit serious. Nós podemos falar mais sobre circuncisão. We can talk more about circumcision. Eu acho um tema complexo, I think it's a complicated theme, muito complexo, very complicated. e talvez não tenhamos tempo hoje. E Now, maybe we don't have time tonight. já falamos sobre isso quando estudamos Gênesis, We talked about it when we were going through Genesis. mas se você tiver qualquer dúvida, But if you have any questions, fale com o Brandon. Brandon. Eu sei que eu sempre faço isso, mas agora é sério. Nós podemos apenas lembrar que a circuncisão foi instituída em Gênesis capítulo 17, We can remember that circumcision was instituted in Genesis chapter 17. apenas no versículo 9 e 11 já podemos lembrar como foi. In verses 9, 11. 17, versículo 9 até o 11. Chapter 17, verse 9 through 11. Quando Deus disse a Abraão: When God said to Abraham, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Abraão foi. Vou ler em inglês? Não sei. não, eu preciso posso ler. Pode? Ok. Versículo 9 e 10? É 9 e 11 ao 11. No, ao 11. Isso, ao 11. Okay. Genesis 17, verses 9 through 11. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generations. This is my covenant which you shall keep between me and your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised. And you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. Nós sabemos que Abraão foi considerado justo We know that Abraham was considered just pela fé. by faith. E aqui nós estamos lendo Gênesis 17. Now here we are reading Genesis chapter 17. E isso e foi em Gênesis capítulo 15 que ele foi considerado justo pela fé. And it was in chapter 15 that Abraham was considered justified by faith. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Apostle Paul speaks about this. Em Romanos falamos bastante sobre a circuncisão. In Romans it speaks a lot about circumcision. Houve bastante polêmica naquele momento sobre esse assunto. Polemica? Controvérsia. It was a controversial issue. Em Romanos capítulo 4, Paulo explica bastante sobre isso. In Romans chapter 4, Paul explains this. Mas vamos adiantar agora. We'll move on. Vamos ler aqui, deixa eu ver. No versículo 8, nós estamos vendo que eles ficaram no acampamento até se recuperarem. In verse 8, we see that they stayed in their places in the camp till they were healed. Nós estamos vendo que muitas coisas não fazem sentido, parece não fazer sentido. We see that a lot of things seem like they do not make No ponto sense de vista humano, é bom enfatizar. from the human perspective. Porque Israel atravessou o Rio Jordão. Because Israel crossed the Jordan River. Alguns estrategistas dizem. Some Strategists. strategists Isso, que atravessaram de frente para a cidade de Jericó. say that they crossed toward the city of Jericho. Não era o melhor ponto, It wasn't the best place to cross porque era a cidade mais fortificada. because Jericho was the most fortified city. Então eles ficaram muito expostos atravessando o rio diante de uma cidade tão fortificada. Muito expostos, muito vulneráveis. And they became very vulnerable to cross towards a very fortified city. E depois eles foram pegar pedras. And then they went to pick up stones. E agora eles foram circuncidados. And now they were circumcised. E eles ficaram ali se recuperando da circuncisão. And they were in the camp recovering. Havia uma grande desvantagem no ponto de vista estratégico. From the point of view of strategy, they were at a disadvantage. E o que isso mostra para nós? And what this shows us É que muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo. is that many times we are not understanding what is happening. Na nossa perspectiva, parece não fazer sentido.
From our perspective, it may look like it doesn't make sense, Mas Deus sabe o que está fazendo. but God knows what He's doing. Mas nós queremos entender But we want to understand, e dizemos, não faz sentido, and we say it doesn't make sense, isso não tem lógica, it doesn't have logic, deveria ser de outro jeito. it should be a different way. E como vai ser? How is it going to be? Quando vai ser? When is it going to be? Será que vai ser? Will it be? Muitas coisas parecem não fazer sentido, Many things seem to not make sense, mas Deus está no controle. but God is in control. É a fé que precisamos de ter. It's the faith that we need to have. Não precisamos de entender. We don't need to understand. Não precisamos de saber como. We don't need to know how. Devemos apenas saber que Deus está no controle. We only need to understand that God is in control. Ok, vamos ler do versículo 10 ao 12. Verses 10 through 12. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Aqui cessou o maná. Here the manna ceased, E podemos lembrar de quando o maná começou. and we can remember when the manna started. Eu lembro hoje quando nós estávamos estudando o Êxodo I remember when we were studying Exodus e falando sobre o maná. and speaking about the manna. O maná é uma figura bastante interessante, Manna is an interesting Figure. symbol. mas nós não vamos falar disso agora. We will not speak about it right now. Mas quando o maná começou, But when the manna started, em Êxodo capítulo 16, in Exodus chapter 16, ali relata quando o maná começou. it says where the manna started E por que o maná começou? and why the manna started. Israel acabou de atravessar o Mar Vermelho Israel had just crossed the Red River, no Red Sea, Mar Vermelho, no capítulo 14. in chapter 14. Então tá lá Israel atravessando o Mar Vermelho. So Israel's there crossing the Red Sea. Não sei se alguns correndo, olhando para trás, não sei. Maybe some are running and looking behind. Eu estaria correndo. I would be running, De preferência eu estaria com a mão assim, passando my hand in the na water, this. né? E muito empolgado. Very excited. No capítulo 15, inclusive, Israel está cantando um cântico para Deus. In chapter 15 of Exodus, Israel is singing a song. Todos alegres e louvando a Deus. Everyone is happy and praising God. Oh, passamos o Mar Vermelho. Oh, we crossed the Red Sea. Isso não é para todo dia. Yeah, you don't do that every day. É uma coisa fantástica. It's an amazing thing. Mas ainda no capítulo 15, But still in chapter 15, logo depois do cântico, right after the song, o povo já estava reclamando. the people were already complaining. Já estava se rebelando. They were already rebelling. Isso sempre acontecia. That always happened. E no capítulo 16, In chapter 16, eles estão dizendo: Deus nos trouxe para o deserto para morrermos de fome aqui. the children of Israel were saying, "Oh, God brought us into Egypt to die." of Mas eles starvation." tinham acabado de passar o Mar Vermelho. But they had just crossed the Red Sea. Por que Deus deixaria eles morrerem de fome no deserto? Why would God let them die of starvation in the desert? Isso sim não faz sentido. That doesn't make sense. Então, em Êxodo capítulo 16, versículo 4, In Exodus chapter 16, verse 4, Deus diz que vai mandar o maná. God says that He will send the manna, E o maná começou ali and the manna started there e acabou aqui. and ends here. Onde nós estamos vendo no versículo 12, agora de Josué capítulo 5. Um dia depois de comerem, versículo 12, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Agora vamos encerrar com os últimos versículos, versículo 13 ao versículo 15. Now we're going to close with the last two verses, verses 13 to 15. Last three verses, sorry. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se
prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Nós estamos vendo aqui então que aparece um homem empunhando uma espada. We see here that a man is there with his sword drawn. Josué estava perto de Jericó. Joshua was near Jericho, E ele olhou para cima and he looked up, e viu um homem de pé empunhando uma espada. and he saw a man standing with his sword drawn. Aqui não diz muito bem como era a configuração do lugar. O homem estava em cima, não diz bem aonde. It doesn't give us a very good picture of where the man was standing. O que diz é que Josué olhou para cima. It just says that Joshua looked up. Não sei também a distância, não sabemos. We don't know how far he looked up, Mas ele olhou aquele homem e viu aquele homem empunhando uma espada. but he looked and he saw the man with his sword out. E Josué aproximou-se dele. And Joshua approached him. Não sei se ele subiu um barranco, como dizemos, barranco. We don't know if he had Se ele to escalou. climb up something, Mas foi conversar com este homem. but he went to speak to this person. E a pergunta dele foi bem objetiva. And his question was very direct, É muito direta. very direct. A resposta então poderia ser sim ou não, ou com você ou com o inimigo. The answer could have been yes or no, or I'm with you, or I'm against you. Mas no versículo 14 a resposta é But the answer in verse 14 is nenhuma coisa, nem outra. no, neither here nor there. Que tipo de resposta? Josué não esperava essa resposta. What kind of answer is this? Joshua was not expecting this answer. Mais uma vez mostra que a nossa perspectiva muitas vezes está errada. Once again shows that our perspective many times is wrong. Nós estamos focando em uma coisa, às vezes totalmente desnecessária. Sometimes we focus unnecessarily on one thing. Nós estamos focados nas circunstâncias, We're focused on the circumstances em uma solução que precisamos. and a solution that we need. Isso não é uma má fé. Isso não é algo errado. That's not wrong. Josué estava focado na batalha. Joshua was focused on the battle. Ele estava cumprindo a obra de Deus. He was fulfilling God's orders. Ele estava obedecendo a ordem de Deus. He was obeying what God had commanded. Então ele viu ali um guerreiro. So he saw a warrior. Ele fez uma pergunta natural. He made a normal question. Você está conosco ou você está contra nós? Are you with us or against us? É uma pergunta honesta. It's an honest question. Mas a resposta é nenhuma das duas coisas. But the answer is neither. Porque o foco de Deus muitas vezes não é o nosso foco. Because God's focus is many times not ours. E qual foi a resposta? And what was the answer? O capitão respondeu: o comandante, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Verse 14. No, but as commander of the army of the Lord I have now come. Esse exército é um exército celestial. This army is a celestial army. Comandante do exército celestial, o exército do Senhor. Commander of the celestial army of the Lord. Um exército de anjos. Army of angels. Então José, que tinha uma boa experiência, So Joshua, who had a good experience. nós lembramos que Josué foi discípulo de Moisés. We know that Joshua was a disciple of Moses E teve muitas experiências com Deus. and had many experiences with God. E ele reconhecia Deus em muitas ocasiões diferentes. And he recognized God in many different situations. Olha a reação de Josué. Look at the reaction of Joshua. Ele se prostrou. He fell on his face. Ele estava fazendo uma pergunta, He was asking a question. ele não recebeu a resposta He didn't receive the answer, e ele se prostrou, and he fell on his face, com o rosto em terra. with his face to the earth. E a pergunta dele foi: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? And his question was, what does my Lord say to his servant? Ele já trata como Senhor. He already refers to him as my Ele Lord. já sabia que não estava falando com um guerreiro qualquer. He knew that he was not speaking to any warrior. Ele já sabia que não era um anjo. He knew it was not an angel. Ele já sabia que era o próprio Deus, He knew that it was God himself, comandante do exército do Senhor. commander of the army of the Lord. Aqui, o que nós percebemos aqui What we can understand here é que
O mais importante não é saber sobre o plano de Deus. The most important thing is not to know God's plan. O mais importante não é saber o que Deus vai fazer. The most important thing is not to know what God will do. O mais importante é reconhecer a Deus. The most important thing is to recognize God. And acknowledge Porque, Him. na minha opinião, In my opinion, a melhor solução aqui the best solution here seria quando Josué perguntasse: is when Joshua asked, Ok, Josué, eu vou te explicar. okay, Joshua, I'm going to explain. Passo 1, passo 2, passo 3, passo Step 4. 1, step 2, step 3 Seria muito melhor para Josué. would be much better for Joshua. Para mim também, às vezes. For me as well. Não às vezes, sempre. Mas não aconteceu aqui. But it didn't happen here. Nós não temos que saber sobre o plano de Deus. Nós temos que reconhecer Deus. We don't have to know God's plan, we have to acknowledge Him. Reconhecendo a soberania de Deus, And recognizing the sovereignty of God, nós não precisamos de saber como Deus vai fazer. we don't need to know how God will do it. E nem saber quando Deus vai fazer. Or when God will do it. Apenas que Deus está no controle. Only that God is in control. Amém. Então vamos orar. Let's pray. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por ter abençoado a tua igreja, edificado a tua igreja com a tua palavra. É melhor em inglês? Sim. Ok. Dear Heavenly Father, I thank you for this night. Abençoa a nossa semana Bless our week, para que essa palavra se cumpra em nossas vidas, and that your word would fulfill our lives, para que possamos vivê-la that we can live it, e reconhecer a tua soberania em tudo. and to recognize your sovereignty in everything. E reconhecermos que há uma guerra espiritual To recognize that there is a spiritual war que nós não podemos ignorar that we cannot ignore, e que possamos reconhecer que o Senhor está no controle. and that we can recognize that you are in control. Obrigado, Jesus. Amém.